Oba, minha mãe me deu um pacote de bolacha bem gostoso aqui. Eu vou comer tudinho antes do programa começar. Olá, família brasileira! Mas que gostoso, estamos sempre juntinhos no nosso programa Família em Foco, feito sempre com um motivo muito bacana para você estar conosco. Olá, meu querido! Oi, querido! Quer meu beijinho? Oi, Suzy! Tudo bom? Tudo ótimo! Como vai você, Suzy? Eu vou muito feliz. Eu não estava fazendo nada de errado, hein? Ah, mas eu tenho certeza que você não estava. Eu estava aqui. Olha, eu sou tão assim, sincera de perceber que vocês não estão fazendo nada de errado, que eu trouxe uma balinha pra cada um. Obrigado. Uma balinha pra você, Suzy. uma balinha pra você, Opa, Teco, e uma pra mim. Porque é Olha, muito você legal dividiu. a gente dividir. Ô, Suzy, Diga. eu tava vendo um versículo hoje na Bíblia. Sim. Ele falava assim, que é melhor dar do que receber, não é? Olha, com Muito certeza. legal. A gente se sente muito feliz. Então eu ganhei essas balinhas, eu falei, eu vou dividir com as pessoas que eu bonito gosto. sua atitude, viu, Suzy? Ah, obrigada, é que eu não tenho querido. nada pra dar pra você, mas quando eu tiver, eu dou, tá bom? Eu sei disso. É, eu tenho Suzy, certeza. eu também não tenho dado nada pra dar pra você. Não? Mas quando eu tiver, eu... Que foi, foi, Teco? Fala O que que você vai houve, falar. Teco? O que foi? O que houve? É que é o seguinte, eu tava Olha, eu escondendo tenho- aqui um pacote de bolacha. Olha, Que a minha mãe me deu o Teco. pacote de bolacha. E você mas trouxe eu... pra dividir com a gente, Teco? Foi, Teco, foi que isso. legal. Obrigada, Tequinho. legal Você é tão mesmo. bacana. Nossa, foi muito Marcinho, legal. Você é um cara muito legal, tá? Eu vou dividir com você, mas eu vou ser bem honesto. Eu não tinha trazido pra dividir, não. Eu ia comer sozinho, mas quando vocês falaram do versículo, quando a Suzy deu a balinha, eu achei que ou não tava sendo legal, né? Muito bem, Teco. É isso mesmo, querido. Porque a gente sabe que todo mundo tem um pouquinho de egoísmo, né? Quem é que não quer tudo pra si, principalmente na fase da infância? Quer tudo de melhor ou de mais gostoso? Pode ficar tudo pra mim? Então Calma, beleza. não, espera, não foi bem Vamos isso que eu dividir. disse. Eu disse que é normal, nós temos o sentimento do egoísmo, mas não é certo colocá-lo em prática. Por isso é que a gente vai falar no programa de hoje sobre crianças egoístas. Por quê? Porque realmente tem uma fase na vida das crianças em que esse egoísmo é até transitório e faz parte do desenvolvimento. Porém, e aí é que entra a família dando exemplo e agindo, a gente torna as pessoas que pensam só em si, em pessoas que pensam nos outros, que pensam na felicidade dos outros, Tequinho, como você. Oba, muito Você, legal. a partir Olha, de hoje. Nossa, obrigado, viu, Marcinho? Obrigado por ser meu amigo. Obrigado, Suzy. Olha. Muito bem. Olha só, eu vou pensar na felicidade de todo mundo Muito agora, obrigada, tá certo? querida, Viu, é isso Suzy? mesmo, Olha ótimo. só, pensando na sua felicidade, Sim. eu acho que você não pode comer doce, tá? Então, assim... Por que, Tequinho? Porque pra Peraí. sua felicidade, todo mundo diz que doce é ruim, então deixa que eu como pra você pra pensar na sua felicidade. Bom. Eu acho que ele se arrependeu, viu, Suzy? Não, eu acho que ele tem até uma boa intenção, não é? Porque o que vale é a intenção da gente em doar, em divertir, em dividir, isso é o fundamental. E é sobre isso que a gente vai conversar, porque muitas vezes a gente sabe que o nosso filho apresenta esse tipo de comportamento, ou então lida com outras crianças que apresentam esse tipo de atitude. Como é que você deve fazer? Como é que você deve agir? Não perca o programa de hoje que nós vamos falar a respeito disso. Como lidar com as crianças que são mais egoístas. E também no programa de hoje a gente vai ver no quadro Faça Junto, sempre o nosso querido Dr. Miojo. Opa! Que ele é muito legal, não é? Nossa, o Dr. Miojo é um cara que me inspira até ser generoso, viu, É Suzy? verdade. Inspira muito, eu vi pela bolacha, viu? Não, tô assim, olha, eu tô dividindo a bolacha com todo mundo. Se eu vou encontrar com o Dr. Miojo, porque ele é um cara sensacional, ele fala muito bacana de Isso todo mundo. mesmo. E ele ensina, sabe o quê? Sabe O o quê? quê? Sabe O o quê? quê que ele ensina? O quê? Como a Generoso. gente ser voluntário! Muito bem! Como é que a gente divide o nosso bem-estar, a nossa alegria, o nosso tempo com as pessoas? Exatamente. E isso faz muito Olha. bem dividir a nossa felicidade com os outros, a nossa doação de tempo, né? De perseverança com os outros. Isso mesmo. Ó, Suzy, é muito ruim a gente ser egoísta com as coisas, né? Eu vou dividir a bolacha com todo mundo. Agora, é pior ainda a gente ser egoísta com o nosso tempo. É A gente tem verdade. que saber dividir o nosso tempo com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os Isso. nossos pais e com outras pessoas que a gente nem conhece. Nossa, Porque isso é a muito gente bem. ser, assim, do fundo do coração, a gente ser um cara legal.
É isso mesmo. E na reportagem de hoje, com o Dr. Miojo, nós vamos conhecer o Instituto Meninos de São Judas. Lá a gente vai ver como essa parte do voluntariado ocorre e como as pessoas são felizes quando elas dividem o seu tempo com as outras pessoas. Muito bacana, não é? Muito bom. Suzy, Oi. Vamos dividir o tempo do nosso programa com um convidado, então? Para não ficar só a gente? Concordo com você. Vamos dividir, porque isso é importante. Porque, me diga a verdade, o seu filho, muitas vezes, ele empresta os brinquedos dele aos amiguinhos sem que você peça? Não, fala a verdade. Sem você pedir, ele vai lá e oferece? E se ele é pequeno e você já passou por aquele tipo de saia justa de não conseguir convencê-lo de compartilhar as suas coisas com os coleguinhas? Saiba que isso, de fato, é natural nos primeiros anos da criança, não é? Toda criança, nessa fase, ela é mais egocêntrica. E conforme ela cresce, ela vai mudando de comportamento. E quando a criança não muda? E quando a criança fica naquela mesma forma assim de só querer as coisas para si e não pensar no outro? Para isso, para esclarecer, nós vamos conversar nesse momento com o psicólogo Paulo Vaz. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Suzy. Pode usar. Muito obrigado, Suzy. Vamos dividir o microfone. Vamos dividir o microfone, né? Agradeço, inclusive, essa divisão de tempo, Sim. muito legal e um tema muito interessante. Com certeza. Então, para início de conversa, eu queria que o nosso querido repórter Leandro Barbosa, ele foi às ruas para ver o que as pessoas pensam a respeito disso e ele vai nos mostrar agora. Roda, VT! Partilhar é aprender e, como todo aprendizado, deve começar na infância. Nos dias de hoje, com famílias menores, muitas vezes com apenas um filho, muitas vezes as crianças acabam tendo atenção exclusiva dos pais. E isso pode gerar crianças egoístas. Os pais devem estar atentos e também dar exemplo, porque o egoísmo só traz prejuízos para os filhos. Na sua opinião, o que é uma criança egoísta? É uma criança que não sabe dividir as coisas, né? E que só pensa realmente nela. A própria criança em si, ela já tem aquele lado egocêntrico, né? E cabe aos pais, eu acho que, educar de uma forma que tire isso dela. No mundo de hoje, os pais pensam que para agradar as crianças tem que fazer tudo o que elas querem. E na verdade, não é bem assim. A criança tem que saber ouvir um não para saber dividir as situações, para saber compartilhar. O quanto que isso pode prejudicar essa criança na vida adulta e também na adolescência, se ela continuar sendo egoísta? Ela não vai aprender a conviver com outras pessoas porque ela vai ter sempre aquele achar que tudo é em prol dela. Então ela acaba sendo um adulto que não vai ter uma boa convivência com os outros. E a criança crescendo egoísta, ela vai pensar só em si. Quando ela chegar numa fase de decisões, quando chegar na adolescência, na fase adulta, ela vai pensar só em si, não vai saber partilhar, não vai saber dividir com os outros, dividir os problemas e em busca de novas soluções. Você acha que aquelas crianças que são filhas únicas, elas são mais propensas a serem egoístas ou você acha que isso não tem nada a ver? Não, as que são filhas únicas, elas têm mais a probabilidade de serem assim, porque até em questão dos próprios pais, por só terem elas, satisfazerem só as vontades delas e tudo ser para elas. Eu acho que sim, mas muito em função dos pais, da educação dos pais, porque ao pensar pelo fato de eles serem filhos únicos, tem que fazer tudo por eles, terminam fazendo com que as crianças sejam egoístas. Olha, eu adoro o nosso povo é sábio, colocou ali várias questões que são reais sim, e veja só como eles observam essa situação. E para ter mais esclarecimento a respeito disso, eu tenho o prazer de receber, como eu disse, o Dr. Paulo Vaz, que agora vai nos explicar se realmente a infância é a etapa mais egocêntrica da vida de um ser humano. Com certeza. O que acontece? Quando a criança, ela está na própria gestação, ela está única com a mãe. Ela é um ser único. Ela não tem ninguém em volta a não ser a mãe e todas as suas necessidades são supridas pela mãe. Perfeito. O que acontece? Então, quando ela nasce, ela ainda não tem nem a percepção de que existem outras pessoas. Vocês lembram aquela brincadeirinha que a gente faz quando a criança cresce um pouquinho, que a gente se esconde? Sim, aparece. Parece uma brincadeirinha assim simples, mas é uma brincadeira importante. Porque a criança começa a perceber que existem outras pessoas que não são ela. Certo. Que permanecem no tempo, independente dela.
Perfeito. E, num primeiro momento, a criança pensa que o mundo é ela. Exatamente. Tudo gira ao redor dela, todo mundo satisfaz, ela chora, já aparece alguém para suprir a necessidade, não é? Mas isso é só no momento bem inicial ou, na verdade, acontece durante muito tempo na vida da criança? Então, é aí que a gente vai estar vendo a importância da família. Quer dizer, a ideia é, nos primeiros momentos, pelo menos nos primeiros 6 meses, é importante que ela se sinta muito bem no mundo. Certo. Que ela tenha uma mãe que seja acolhedora, que a sustente, que chorou, apareça, para que ela entenda o mundo como um lugar positivo. Depois, com o tempo, ela vai começando a perceber mais coisas. E aí, aos poucos, ela vai ampliando o conceito dela de mundo. Ela vai começando a entender que existem outras pessoas, que existem outras situações. Vocês podem até notar que quando a criança chega lá pelos 2 anos, 2 anos e meio, essas datas são datas assim, mais ou menos, tá? Não são datas precisas, né? Ela precisa falar quando for 2 anos. 2 anos de um dia tem que estar falando o dicionário inteiro. Não, são datas de cada criança, que é até uma coisa que cada família tem que respeitar o ritmo de cada criança. Mas quando você chega numa certa data, você vai perceber que elas gostam da companhia de outras crianças, mas elas brincam ainda sozinhas. É verdade. Fica cada um do ladinho, estão ali juntos, mas eles não dividem as coisas, não participam, não é? Um da brincadeira do outro. Cada um brinca individualmente, é verdade. Exatamente. Então, é assim, quando... Essa fase, mais ou menos, vai até o quê? 2 aninhos e meio, 3? Vai até uns 3 anos. Dos 3 aos 5, ela começa a ampliar o conhecimento dela. Na realidade, começa a estabelecer internamente as distinções, o que é cada coisa, o que é gato, o que é... Ela vai ampliando os conceitos dela. Então, num primeiro momento, tudo que é animal, ela pode ser que ela chame de au-au, e de repente ela começa a perceber, olha, não é só au-au, tem o miau-miau também, e ela vai dividindo isso daí. É lógico, né? Voltando, é muito importante a participação da família em termos de estar dando apoio a ela, e muitas vezes, explicando para a criança que algumas coisas devem ser divididas. Perfeito. E a gente pode começar a fazer algum tipo de treino para a criança perceber que nem sempre a vontade dela vai prevalecer? Por exemplo, tá com o microfone. Se tem uma criança menor, às vezes até de 5, 6 anos, imediatamente vai lhe tomar o microfone da mão. Qual é a atitude que normalmente um pai e uma mãe podem ter para mostrar para essa criança que tem essa questão do dividir, que ela até pode utilizar, mas tem o tempo. Como é que pode agir um pai nessa hora? Então, é muito importante que o pai seja firme. Tá? E perceba, isso não quer dizer ser rígido, não quer dizer ser severo, é simplesmente explicar para a criança, falando, nesse momento eu estou usando. Perfeito. Depois eu posso deixar você pegar no microfone. Agora, é um detalhe interessante, quer dizer, isso tem que ser uma coisa muito coerente. O que eu quero dizer com coerente? Eu quero dizer assim, se eu disse para ela, eu vou deixar você pegar, depois eu vou deixar que ela pegue. Se eu falar para ela assim, olha, esse microfone faz parte do trabalho do papai, então esse eu não posso deixar você brincar com. Mas... e apresentar uma alternativa. Perfeito. Olha, tem um microfone de brinquedo, a gente pode brincar, eu vou brincar com você. E eu brinco com ele. Esse aspecto de ter uma qualidade naquilo que eu passo para a criança é muito importante. Muitas vezes eu vejo o pai ou a mãe até falando assim, olha, se você não fizer isto, eu não vou deixar mais você ir para a escola. Rapidamente a criança percebe que não é verdade. Não é verdade. Não vai manter. Doutor Paulo, a gente só não pode ser egoísta, a gente tem que dividir o tempo com os comerciais. Então a gente vai para os comerciais e volta rapidinho, tá? Com certeza. Voltamos já.